Olha aí. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Se descarregar, você me dá isso aí. Êxodo 33, 11, meus irmãos. É Ara. Diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Gente, vamos repetir a parte A no 3, amém? 1, 2, 3. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué... Não, é só a parte A, gente. Era só a parte A. É isso. Meus irmãos, os irmãos podem sentar, amém? Meus irmãos, eu já tinha lido o Velho Testamento antes, mas toda vez que a gente lê, a gente presta atenção numa coisa diferente, né? É muito interessante falar sobre a tenda do encontro, porque tem duas tendas muito importantes no meio do povo de Israel. A primeira tenda, alguém sabe qual é? Pode falar, pastor? É o tabernáculo. E a segunda tenda é a tenda do encontro. Meu irmão, para mim as duas tendas eram a mesma, sabe? Aí eu estava lendo esses dias, eu vi. E Moisés colocava a tenda em tal lugar. E no meio da cidade estava o tabernáculo. Eu digo, oxe, e a tenda ficava em dois lugares ao mesmo tempo? Era duas tendas? Meu irmão, era duas tendas completamente diferentes. E essa tenda do encontro é uma tenda muito importante, meu irmão. Lendo na Bíblia a gente vê coisas bem interessantes, gente. Alguém sabe aqui como é que Arão morreu? Arão? Você sabe porque eu falei essa semana. Muito obrigado, Diácono Rivaldo. Meus irmãos, alguém sabe aqui como é que Arão morreu? Tirando o pastor aí. Meu irmão, Arão morreu de velho, né? De velhice. Mas foi muito interessante porque Deus ele leva Arão até o alto do monte. Olha que coisa linda que Deus fez. Só um adendo para vocês entenderem que a visão que a gente tem diferente da Bíblia, né? Um adendo, né? Como Daniel diria. Aí, meu irmão, ele levou Arão, Deus, para cima do monte. Perdão, ao contrário, né? Deus levou Arão para cima do monte. Deu as vestes sacerdotais de Arão para o filho dele. E depois que ele deu, Arão veio a falecer. Olha que coisa linda, meu irmão. Depois que o filho dele botou as vestes sacerdotais do pai, aí Arão faleceu. Ele já estava desfalecendo. Então Deus é um Deus de honra. Diga assim, Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus de honra, meu irmão. É muito lindo, de verdade. Assim, Deus ele honra de verdade. E, meu irmão, eu quero lhe perguntar. Você gosta de estar perto da pessoa que você ama? Quem gosta, levanta sua mão. Ninguém levantou a mão, não. Nós gostamos, meus irmãos. Meu irmão, se você é uma pessoa e você quer se conectar com essa pessoa, o que é que você faz? Você precisa fazer o quê, meu irmão? Você precisa conversar com essa pessoa, não é? Porque conversando com a pessoa, você vai entender os problemas da pessoa. A pessoa vai entender os seus problemas. Entenda como quiser, problema mental ou problema na sua vida, não sei. E, meu irmão, a conversa é extremamente importante, hein, meus irmãos? E como é que a gente pode ter um relacionamento com alguém que a gente não conversa? Vocês já pensaram nisso? Você não conversa com a pessoa. Vamos dizer que você tem um relacionamento, você casa com a pessoa e a partir daquele momento você para de conversar com a pessoa. Como é que nós vamos ter um relacionamento com uma pessoa que nós não conversamos? É impossível. Diga assim, é impossível. Meu irmão, é impossível. É impossível. Não tem, só de você imaginar assim, só a ponta do iceberg, você vai ver que não tem condições. Meu irmão. E como podemos dizer que nós conhecemos alguém se nós não temos o costume de conversar com essa pessoa? Uma coisa é você ver de vista. Diácono Ricardo, você conhece tal pessoa? Rapaz, aqui no Nordeste é engraçado, que ele fala assim, conheço não, mas sei quem é, né? Conheço não, mas sei quem é. Né? Isso é de vista. Mas assim, você conhece a pessoa se você conversa com ela, se você tem intimidade com ela. Como é que a gente pode dizer que a gente conhece alguém, meu irmão, se a gente não tem intimidade com essa pessoa? Se a gente não conversa, vamos dizer assim, pelo menos conversar, né? Então assim, meu irmão, essa noite, né, Deus falou comigo muito bem, efetivamente, para falar sobre a tenda do encontro. E, meus irmãos, Moisés, primeiramente, ele costumava montar a tenda fora do acampamento. Isso é muito interessante, a gente vai ver o versículo certinho falando sobre isso. E quem quisesse consultar a Deus teria que ir para fora do acampamento. O povo de Israel estava andando ali no deserto e saiu no tempo do deserto, gente. Então, o povo de Israel estava ali andando, de vez em quando eles paravam, né? Tinha que parar. E quando eles paravam, Moisés colocava a tenda fora. Simplesmente, não botava dentro, botava fora. A Bíblia não fala se foi Deus que disse para Moisés fazer isso, exatamente, né? Mas
fala que Moisés ia lá e botava fora. Homem sábio, né? E o que acontecia é que quando a pessoa queria falar com Deus, assim, através da tenda, ia lá na tenda, fora da cidade, vamos dizer assim, né? Fora do acampamento. E falava com Deus. E, meu irmão, veja bem, era fora do acampamento, porque Deus, ele queria, assim, era interessante isso, porque, querendo ou não, você saía do barulho da cidade, do acampamento ali, né? E tinha uma intimidade com Deus ali a mais, né? Deus queria ter uma intimidade, assim, com uma pessoa que estivesse falando com ele, né? Dentro da tenda, né, meu irmão? Então, assim, primeiro a gente vê que a gente precisa parar de focar em outras coisas quando a gente vai falar com Deus. Às vezes a gente vai orar, eu vou falar mais devagar, às vezes a gente vai orar, meu irmão, e a gente pensa em tudo. Às vezes eu vou orar, meu irmão, minha cabeça quase explode, porque tem muita coisa eu pensando aqui, pensando no futuro, no passado, no presente, e falando com Deus, e às vezes eu repito a mesma coisa 3 vezes, eu digo, desculpa, Deus, desculpa mesmo. Eu pedi já para o Senhor abençoar a minha família umas 3 vezes, né? É sério, meu irmão, porque a gente às vezes não presta atenção no que está falando, porque tem muita coisa na nossa cabeça. Então esse foi o intuito de Moisés, de colocar a tenda fora do acampamento. Diga assim, minha mente tem que estar fora do acampamento. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Quando você for falar com Deus, Ele quer uma intimidade diferente comigo, com você. Amém, meu irmão? Ele quer atenção total. Então, assim, como podemos entender, meu irmão, que é Deus que está falando, se o barulho de tudo é mais alto do que a voz dele? Como é que a gente pode entender se tudo que acontece na nossa vida é mais importante do que a voz de Deus, meu irmão? Não estou falando mais importante que Deus. Eu estou falando mais importante do que a voz de Deus, meu irmão. Porque uma coisa é a gente dizer que a gente ama a Deus, que a gente vem para a igreja e faz tudo. Mas quando Deus fala conosco, a gente não escuta. Muitas vezes a gente não escuta porque, meu irmão, tudo está mais alto do que Deus. Tudo. Às vezes a gente está tão acostumado a fazer uma coisa, que quando Deus fala que não, a gente, instintamente, a gente simplesmente faz. Não está nem aí mais. Porque tudo é mais alto do que a voz de Deus. Diga misericórdia. Meu irmão, por isso que, como eu falei, né? Por isso que a tenda era fora do acampamento, para que nada atrapalhasse, para que o povo falasse com Deus. E, meu irmão, essa tenda, não exatamente a tenda, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Aquele local era um local muito poderoso. Diga assim, muito poderoso. Meu irmão, aquele local era um local muito poderoso. Muito poderoso. Você queria a resposta de Deus, ia lá para a tenda. A gente está falando aqui da velha aliança, meus irmãos. Jesus ainda não tinha morrido, o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas como habita hoje, né, meu irmão? Mas quem quisesse ali uma resposta de Deus ia para a tenda. Olha aí. Em Êxodo capítulo 33, versículo 7, diz assim, ó: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora. Olha só. A Bíblia não fala se foi Deus, fala Moisés. Moisés costumava fazer isso. Um homem super sábio, né? Então ele costumava colocar a tenda fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. É porque o Senhor colocou aqui em outra versão, em Ara, mas em outras versões é tenda do encontro, tá, gente? Quando falar assim, tenda da congregação, é tenda do encontro, amém? Então a gente vê aqui, meu irmão, que ele de fato colocava fora, né? Fora. E a questão, meu irmão, é que às vezes a gente demora para falar com Deus. Assim, ontem minha namorada, ela falou assim, será que você teria 5 minutos seguidos para falar comigo? Ela foi bem específica, porque às vezes eu respondo e dou uma demorada, sabe? Isso é até uma boa ideia para tu também, assim. Você teria 5 minutos seguidos para falar comigo? Eu me senti assim, fiquei, nossa, sim, tá, tenho sim. Não foi os 5 minutos exatamente, mas eu ainda falei com ela uns 3 minutos seguidos. 4. Então, meu irmão, é porque eu estava conversando com a minha família. Então, meu irmão, isso que ela me falou me ajudou muito nessa palavra de hoje. Porque Deus pergunta para mim, para você nessa noite, meu irmão, será que você tem 5 minutos seguidos para falar comigo, meu irmão? Será que você tem 5 minutos seguidos para conversar comigo? Que é uma coisa terrível, meu irmão. Às vezes a gente fala rapidinho com Deus, antes de dormir ali, já dormindo, Deus abençoa meus pecados. Vai dormir, né, meu irmão? Não é, meu irmão? Às vezes a gente até fala errado, né? E vai dormir, meu irmão. Deus, Ele tem saudades. Diga assim, Deus tem saudade. Meu irmão, Deus, Ele quer um tempo a só comigo, com você. Quando foi a última vez que você parou? O seu dia está correndo. Você tem o trabalho, você tem a comida para fazer, você tem a igreja para ir. Quando você tem o seu momento de lazer, de ficar quietinho ali, mexendo no celular, ou talvez conversando com alguém, ou assistindo uma série, será que você sacrificou esse tempo só um pouquinho para falar com Deus?
Quando eu digo você, eu quero dizer eu, meu irmão. Eu não saio disso, não. Não estou fora disso, não, né? Mas quando será que nós fazemos isso, meu irmão? Porque geralmente a gente é do tempo que sobra. Às vezes a gente, eita mesmo, esqueci de orar. Ora rapidinho e vai dormir. Ou ora rapidinho e vai trabalhar, tá entendendo, meu irmão? Então assim, Deus ele quer um tempo exclusivo para ele. Que é simplesmente assim, aquele tempo ali. Eu não vou fazer nada enquanto eu estiver fazendo isso. Mesmo se alguém me chame, se aparecer alguma coisa, eu não vou. Porque esse momento é o momento de falar com Deus. Meu irmão, é isso que Deus quer. Pelo menos 5 minutinhos. Como na peça aqui, o Jonathan disse que orava 5 minutinhos na hora do almoço. Pois é, meu irmão. Mas pelo menos 5 minutinhos Deus está querendo de nós, amém? Então veja bem. Quando o pessoal estava na tenda do encontro, uma nuvem vinha e ficava na frente da tenda. Meu irmão, o cara estava na tenda, começava a orar, Moisés começava a orar, e uma nuvem descia do céu e ficava na frente da tenda. Olha isso, meu irmão. Aqui, ó, Êxodo capítulo 33, versículo 9. Olha só. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Meu irmão, o povo inteiro via que Deus estava ali. Todo mundo via que Deus estava ali, porque a nuvem descia. E eu acho que eu não anotei esse versículo, mas a Bíblia fala que quando Moisés ficava lá até de noite, começava a sair fogo da nuvem, meu irmão. De dentro da nuvem. Olha que coisa tremenda, deu glória a Deus. Meu irmão, Deus demonstrava que de fato ele estava feliz pelo fato de Moisés ir falar com ele lá na tenda. Amém, meu irmão? Porque Moisés podia... Vocês vão entender o que essa tenda significa. A gente vai, né? Moisés podia simplesmente falar com Deus no tabernáculo. Mas toda vez que ele tinha alguma coisa para falar com Deus, ou ele queria falar com Deus, ele ia diretamente na tenda do encontro e falava com Deus. Amém, meu irmão? Então, assim, Deus demonstrava que ele se agradava com a tenda estar lá fora, fazendo isso. E, ao mesmo tempo, ele demonstrava o agrado dele com o fato de as pessoas irem buscar ele lá. Meu irmão, não é simplesmente fácil. Eu moro pertinho aqui, ó, do tabernáculo, né? Eu moro pertinho aqui da igreja. Então eu venho aqui e oro. Não, meu irmão, eu vou lá fora, vou ter que ir lá fora, vou atravessar o acampamento para falar com Deus lá. Deus se agrada, meu irmão, quando a gente tem sacrifícios por Ele, meu irmão. Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão, quando começamos a buscar a Deus, Deus ele demonstra que está feliz com isso, meu irmão. Deus ele demonstra que as pessoas veem que tem alguma coisa diferente. Porque todo mundo via que a nuvem estava sobre a tenda. E quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, eu estava dizendo aqui na ministração, desde o início dos tempos, Deus ele se agrada quando um ser humano vai até Ele. Meu irmão, quando o filho dele vai até Ele, ora, busca, porque Deus ele nos busca, Deus ele nos atrai. Mas quando nós vamos até Deus, meu irmão, Ele se agrada demais. Se agrada muito, tá, irmão? Se agrada muito, meu irmão. Então... Tem uma coisa muito interessante também, porque Josué ele não saía de perto da tenda. A Bíblia fala que quando Moisés estava lá orando, Josué ficava pertinho. Porque a Bíblia também fala que o pessoal tinha medo. Quando descia a nuvem ali, o pessoal ficava olhando assim de longe. Eita, tá acontecendo alguma coisa ali, né? Josué ficava pertinho e não saía de perto, até que Moisés saísse. Olha aí, meu irmão, aqui, ó. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Diz assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Meu irmão, nós não devemos sair de perto da tenda, meu irmão. Porque logo depois, quando Moisés se foi, quem foi o líder de Israel? Diga, Josué. E Josué, meu irmão, ele estava aprendendo certinho. Porque apesar dele ser um soldado, sempre ali, né, grosso, mas ele entendia da presença de Deus, meu irmão. Você sabia que Josué, ele abriu o mar também? Quando ele estava indo para Jericó, se não me engano, é isso, né? Tinha um mar assim que não tinha como eles passar. O mar do Rio Jordão, é isso mesmo, não foi um mar não, foi um rio. Mas abriu. Mas foi... Ele disse, Senhor, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai passar esse mar? E Deus disse, Josué, toca na água que eu vou abrir. Josué, eu tenho certeza que Josué ficou, rapaz, mas Moisés foi um negócio desse, um dia desse, né? No mar. E Deus disse, vá, meu amigo, vá que eu faço. E Josué fez, meu irmão, como é que chama? O rio se abriu, meu irmão. Deu glória a Deus? Porque ele tinha intimidade com Deus, meu irmão. Qual o rio que precisa se abrir na tua vida, meu irmão? O que é que está empatando, meu irmão? O que é que está difícil? Às vezes a oração, ela resolve. Diga assim, às vezes. A oração resolve. E, meu irmão, nesse versículo tem uma parte muito importante, muito interessante. Analisando esse versículo que eu acabei de ler. Bota aí, ministra Rafaela. Olha o começo do versículo, que é o versículo principal da nossa pregação nessa noite. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala ao seu amigo. Irmão, quando a gente vê numa pregação um cara falando assim, um pregador falando, né? Olha, Deus falava com Moisés face a face. E a gente pensa, eita, era quando Moisés estava no monte, escrevendo os 10 mandamentos. Meu irmão, não era. Diga assim, não era.
Não era. Ali Deus falava e ele escrevia. Na tenda do encontro, meu irmão, Deus falava com ele como se fosse um amigo. Meu irmão, quando você ora, Deus ele fala com você como se fosse um amigo, meu irmão. Quando a gente está aqui, Deus fala conosco, nós sentimos a presença dele. Mas quando você está na tenda do encontro, meu irmão, quando você ora, você e Deus ele fala com você como se fosse seu amigo, aqui dentro. Meu irmão, é tremendo. Às vezes eu estou orando, eu digo, Deus, por que tal coisa? E a resposta vem aqui, meu irmão. É como se eu já soubesse antes de perguntar, mas assim, eu não sabia, não sei explicar, meu irmão. Às vezes eu pergunto um negócio e a resposta vem aqui, ó, na minha mente. E eu digo, é verdade, Deus. Deus, ele fala comigo, com você, meu irmão. Ele não fala com aquela voz audível. Ele pode até falar, mas a gente sente no coração e vem aqui na nossa mente. Amém, meus irmãos? Deu glória a Deus. Então, meu irmão, Deus, ele falava com Moisés face a face, meu irmão. Face a face. Quando Moisés falava com ele. E uma coisa interessante sobre a tenda do encontro é que quando Deus fala, o povo se calava, o povo parava. Êxodo capítulo 40, versículo 36. Diz assim: sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Meu irmão, sempre que tinha uma nuvem lá no local, os israelitas não seguiam viagem. Meu irmão? Então isso é muito importante, porque eles diziam assim, ó, quando essa nuvem sair, a gente vai. Se ela ficar aqui, a gente fica. Meu irmão, a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente precisa saber se Deus quer que a gente vá ou se Deus quer que a gente fique, meu irmão. Quando a nuvem estava baixada, o povo entendia que não era para ir. Diga assim, o povo entendia que não era para ir. Meu irmão, Deus ele quer que nós paramos o que nós estivermos fazendo e temos focos nele, meu irmão. Às vezes a gente está indo e a nuvem está abaixada. Deus quer falar comigo, com você, meu irmão. Deus quer falar, Deus quer que você fique quieto. Deus quer que você fique na sua posição que você está, meu irmão. E mesmo assim a gente quer andar, a gente perde essa oportunidade de conversar com Deus. Às vezes a gente está aqui no culto, meu irmão, Deus está falando abundantemente. Meu irmão, sabe, às vezes a gente pensa assim, eu digo isso porque eu já pensei nisso, eu tenho saudade de quando eu sentia a presença de Deus aqui na igreja, louvando, ouvindo a palavra. E Deus fala para mim e para você, meu irmão, você não sente porque você não quer. É só a gente se concentrar. Meu irmão, sabe o que é um louvor? Só abrindo um adendo, como dizia o Daniel. Sabe o que é um louvor, meu irmão? Consciente. Sabe o que é um louvor consciente? É você saber o que você está cantando e para quem você está cantando. Quando eu digo assim, meu irmão, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Eu acho isso muito poético, muito filosófico. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Ele fala, debaixo de tuas asas é meu abrigo. Quando ele fala, meu irmão, só teus olhos me veem. Eu até falei sobre isso aqui na igreja. Quando ele fala, só teus olhos me veem. Para mim, ele está dizendo, ó, o Senhor me vê como eu sou. Eu sou pecador, sou egoísta, seja lá o que for, mas o Senhor me vê como eu sou. O Senhor fala comigo mesmo assim, meu irmão. Então, quando a gente canta, sabendo o que a gente está cantando e para que a gente está cantando, meu irmão, Deus ele se manifesta, meu irmão. E o louvor, meu irmão, só para a gente voltar, o louvor é uma coisa sobrenatural, meu irmão. Sabe por quê? A Bíblia fala que antes mesmo de Adão nascer, já tinha louvor no céu. Sabe Deus pegar uma coisa que existia no céu e dar na minha e na tua mão? Dá uma coisa... É diferente, meu irmão, é diferente. Não é como outra arte, não é como a pintura, não é como o teatro, que também é muito interessante. A gente fica emocionado, né, meu irmão? Não é como a leitura, meu irmão. Mas o louvor é de outro mundo, meu irmão. Literalmente. Não é daqui. Então, por isso que quando você canta, você está triste, você fica alegre. Por isso que você está alegre, escuta uma música triste, você fica triste, meu irmão. Por isso que quando a gente adora ao Senhor, Deus ele fala aqui conosco, meu irmão. Quando a gente entende o que a gente está cantando. Então, por isso que é importante. Meus irmãos, como eu disse, Deus, ele primeiramente, ele quer que a gente se cale e que a gente preste atenção no que ele está falando com a gente. Aí, em Zacarias, capítulo 2, versículo 13. Olha que versículo forte, meu irmão. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Meu irmão, Deus se levantou, ele não quer que você faça nada não, ele quer que você escute ele, amém, meu irmão? Ele quer que você escute ele, simplesmente. Aí, mas como é que Deus vai falar comigo? Meu irmão, às vezes a gente está ouvindo uma música, Deus fala com a gente, uma música que a gente escuta todo dia. Às vezes a gente está no culto, o pastor está orando, Deus abençoa aquele irmão que quer sair da posição e o Senhor não quer que ele saia. Deus, às vezes... fala através de uma oração, meu irmão, de outra pessoa. Deus, ele fala, basta só a gente querer ouvir, meu irmão. Dê um glória a Deus. Então, meu irmão, quando Deus disser para ir, a gente tem que ir. Mas quando ele disser para a gente parar, a gente tem que parar, meu irmão. Por isso que a gente quebra a nossa cara. Porque a gente vai sem pedir permissão a Deus, sem falar com Deus. É muito interessante. Eu estava dizendo para a Aninha, a gente vai casar. Mas
eu preciso conversar com Deus sobre isso. Nós precisamos. Olha lá. Oxi, mas... Que jeito dela? Oxi. Mas tu não disse que Deus tinha falado contigo sobre mim? Eu digo sim, para namorar. Mas e para casar? A gente tem que orar, Deus tem que falar. É ou não é, meu irmão? Diante de Deus. Eu falei isso mesmo, não tô brincando não é dando uma de paz crente, não. Deus, ele tem que falar, meu irmão. E Deus, ele vem confirmando isso, graças a Deus. Olha, aleluia. É verdade, meu irmão. Agora você já imaginou se eu não oro? Você já imaginou se eu não oro e não é para eu casar com ela? Aí eu caso, aí eu tenho um casamento destruído, uma perca de tempo, eu passo 10 anos com ela. Não, é só uma ideia hipotética. Aí eu passo 10 anos com ela, meu irmão. Acabo me separando. Meu pai diz, olha, eu lhe disse que o casamento é só um... Exatamente. Aí, vocês já viram, se Deus fala que não, e eu não dou ouvidos, meu irmão. Por isso que é importante, meu irmão, a gente orar. Olha só, 10 anos. Olha o tempo que você perdeu naquele negócio, meu irmão. Tá entendendo? Às vezes a gente vai para um trabalho que não é pra gente ir. Às vezes vem um cliente pro diácono Rivaldo. Rapaz, esse cliente paga muito por dia, né? E Deus fala, não, tenha calma, não faça isso não, senão você vai perder mais 10 clientes que você tem. Só um exemplo, né? Tá entendendo, meu irmão? Então, Deus, a gente tem que ouvir Deus, porque Ele sabe o melhor caminho. Disse Billy Graham, Deus, Ele vê depois da curva. Olha que coisa interessante. A gente tá andando de carro, você vê depois da curva, você não vê. Deus, Ele vê. Por isso que Ele diz, ó, pare, porque senão ali você vai ser assaltado. Tá entendendo, meu irmão? Pare, dê a volta. Dê uma glória a Deus. Então, meu irmão, a tenda do encontro significava intimidade com Deus. Intimidade com Deus, meu irmão. A gente sabe o que fazer e para onde ir na tenda do encontro. Lá em Levítico, capítulo 1, versículo 1. Eu dei uma pesquisada sobre a tenda do encontro porque eu achei muito interessante, meu irmão. Quando eu percebi que eram duas coisas diferentes. Olha só, diz assim, ó. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Olha só. Só essa parte. Por quê? Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés. Moisés, venha para cá. Moisés foi lá e Deus ordenou o que era para ele fazer. Meu irmão, Deus, ele quer falar comigo e com você. Ele nos chama, olha só, ele nos chama. E às vezes a gente não dá tempo para ele. Mesmo, vocês já imaginaram se Deus fosse como a gente é com ele? Ah, Deus, eu estou precisando de uma coisa. E essa coisa está dentro da vontade de Deus. E Deus fala assim, ó, só um minutinho que eu estou resolvendo um negócio lá na África. Quando eu puder, eu falo com você. Está entendendo, meu irmão? Você já imaginou? Então, assim, nós temos que dar tempo para Deus, meu irmão. A gente vê isso várias vezes na Bíblia. Essa questão de Deus chamar da tenda do encontro. Não é só nessa vez, não. A gente vê várias vezes na Bíblia ali. É porque eu não peguei todas as vezes, né? Só peguei essa vez. Mas a gente vê que Deus, ele chama para a gente conversar com ele. Amém, meu irmão? Então, veja bem, quando a gente vai para a tenda do encontro, a gente começa a orar, a gente começa a buscar, Deus, ele nos abençoa, meu irmão. E não só isso. Ele nos dá a direção, como a gente viu, né? Ele nos abençoa e abençoa aqueles que estão ao nosso redor. Sabe, aqui no versículo... Levítico, capítulo 9, versículo 23, diz assim, ó. Eu não disse não, esse não. Que conversa? Aí. Diz assim, assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu em todo o povo. Meu irmão, eles saíram com gosto de querosene. Eles oraram, Deus encheu eles. Eles saíram de lá e saíram abençoando o povo, meu irmão. Deus, ele quer abençoar a tua casa. Deus, ele quer abençoar a tua família, meu irmão. A gente precisa buscar ele, amém? A gente. Escuta o que eu estou falando, não estou jogando ninguém não, misericórdia. Ó, meu irmão, nosso Deus, como eu disse, né? É um Deus de intimidade, ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente tem intimidade. Claro que a gente não tem que buscar por causa disso, né? Só para receber bênção. Porque a partir do momento, irmão, que a gente tem Deus, a gente precisa ter mais nada. Mais nada. Eu digo isso porque quando nós estamos cheios da presença de Deus, meu irmão, nada abala um crente cheio da presença de Deus, não, meu irmão. Nem a maior decepção. Nem a maior decepção. Deus, ele nos enche de uma maneira e nada abala, meu irmão. Então, Deus é um pai carinhoso e zeloso, meu irmão. Veja bem, Deus é um pai carinhoso. Carinhoso. E ele nos chama, meu irmão. Olha que coisa interessante. Números capítulo 12, versículo 4. Olha só. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Meu irmão, Deus disse, olha, eu quero ter uma conversa com vocês. Tem condição de você falar comigo? Tem condição de você ir 5 minutinhos? Tem condição de você ir na tenda do encontro para falar comigo? Meu irmão, Deus, ele nos chama. Eu quero um tempo com você. Eu quero um tempo conversando com você.
Meu irmão, é muito bom. Às vezes eu passo muito tempo sem orar de verdade. Sabe aquela oração que a gente ora rapidinho? E às vezes eu vou orar e eu me sinto tão bem, meu irmão. Eu digo, Deus, eu queria me sentir assim amanhã de novo, quando eu viesse a orar. Para não passar direto, pensando em outras coisas. Meu irmão, Deus, Ele quer falar comigo e com você, meu irmão. Deus, Ele quer ter intimidade. A gente vive a nossa vida pensando que só Deus vem ao nosso encontro. É só Deus que vem ao nosso encontro, meu irmão. Por isso que a gente vive num nível raso. Por isso que a gente não vai mais a fundo no Espírito Santo. Porque a gente acha que só Deus que vem ao nosso encontro. A gente vem na igreja, levanta as mãos, né? Santo, santo é o Senhor, poderoso. Né, meu irmão? Mas Deus, Ele diz, venha ao meu encontro. Eu quero a sua busca. Ele quer a nossa busca, meu irmão. Por isso que eu já cantei Santo dos Santos. É uma música completamente cristocêntrica. E eu amo essa música, porque eu toquei tanto que se eu soltar a guitarra, ela toca sozinha. Mas tem dia, meu irmão, que eu quero mesmo tocar para adorar o Senhor, meu irmão. Porque Deus, ele tem que ser adorado. No outro ser igual a Ele, meu irmão. A pastora Solamita cantou uma música que fala sobre os milagres de Deus. Meu irmão, Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. E é o mesmo Deus que fez isso tudo, que fez céus e terra, que fez cair fogo do céu, que parou a constelação solar. Esse mesmo Deus, meu irmão, Ele quer um tempo de conversa comigo, com você. Então, meu irmão, Deus nos chama para ter intimidade, mas de acordo com a nossa busca. Se você sente, meu irmão, que tem algo de errado, tem algo faltando. Sabe quando tem aquele sinal amarelo na sua mente? E você, oxe, mas está tudo resolvido. Sabe o que é, meu irmão? É a nossa busca. Está faltando a gente buscar mais. Isso acontece com todo crente, irmão. Às vezes o crente está tudo certo. Deus abençoou. Esse mês está tudo bom. Porque crente é assim. Tem mês que está bem, tem mês que está mais ou menos. É assim, meu irmão. Porque a vida do crente é assim. Né? Não é pare de sofrer, não. Né? Sofra, mas eu vou estar com você, né, meu irmão? Então, sabe aquele mês que está tudo bem, mas se está faltando alguma coisa, meu irmão, Deus está dizendo, me busque. Fale comigo. Bem, meus irmãos. Então, como Moisés, nós temos que ter um momento diário para falar com Deus. Quando a Bíblia fala orar sem cessar, não é para você orar 24 horas por dia, não. É para a gente orar todo dia num certo horário, meu irmão. Às vezes nem num certo horário. É você orar todo dia. Deus, Ele quer intimidade comigo e com você. É isso, meu irmão. Então, como Josué, como Moisés, né, nós temos que orar todos os dias. Como Josué, nós não podemos sair de perto da tenda do encontro, meu irmão. E eu vou dizer agora para você qual é a sua tenda do encontro. Jonathan sabe. Que eu falei aqui na consagração. A minha e a tua tenda do encontro hoje é o meu quarto e o teu quarto. A Bíblia fala em Mateus 6, versículo 6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto te recompensará. Meu irmão, a nuvem do Senhor, a glória do Senhor desce sobre o teu quarto, meu irmão. Quando você dobra o joelho e fala com Ele. Mas por que dobrar o joelho? Porque eu não posso orar em pé. Ore, mas quando a gente dobra o joelho, a gente diz para Deus, Deus, eu não sou nada. Eu estou me dobrando para o Senhor. Eu estou de joelho para dizer para o Senhor que o Senhor tem poder sobre a minha vida. Eu não tenho nada, o Senhor que tem. Então, quando a gente dobra o joelho, meu irmão, tem um poder, meu irmão, tem um poder, tem um negócio diferente. Então, meu irmão, a gente vê que o rei, se eu não me engano, é Ezequias, né? Teve um tempo que ele, se eu não me engano, foi o rei Ezequias, se eu não estiver enganado. Teve um tempo que ele não conseguia orar de joelho. E não tem problema, irmão. Se a gente não consegue, né? Se a gente não está com tempo, às vezes a gente só consegue orar dentro do ônibus, como o pastor orava, né? Ele disse para mim que orava de vez em quando dentro do ônibus, dentro do trabalho. Então, às vezes, a gente só consegue orar dentro do ônibus, meu irmão. Mas ore, fale com Deus, meu irmão. É muito importante. E essa unidade nossa com Deus, vamos dizer assim, né? Faz a gente crescer, meu irmão. E quem está ao nosso redor também cresce. Bem, meus irmãos? Então, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.